O crítico sempre será espectador daquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Bom dia! Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é dia 19 de maio. Eu estou aqui para o nosso devocional novamente. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmos 103, 1 e 2. O Salmo 103 é como um lembrete de todas as promessas que Deus nos fez. Ele nos perdoa de maneira incondicional, cura nossas enfermidades, resgata-nos da escuridão e nos envolve com amor e compaixão, capacitando-nos a ir mais longe, superando desafios e ultrapassando barreiras. Com frequência, somos envolvidos pelas tempestades da incerteza e pelo caos das adversidades. Em meio a esses momentos, podemos ser tentados a pensar: talvez eu consiga sair ileso desta vez. No entanto, Deus não prometeu uma vida livre de dificuldades. Ele prometeu estar conosco, guardando-nos em todos os momentos. E sua palavra é soberana sobre todas as circunstâncias. Ele veio para nos conceder uma vida plena. Diante dos problemas, você desmorona no caos ou permanece firme na rocha e fortaleza que é Deus? Eu, pessoalmente, vivi uma vida marcada pela fragmentação, em que qualquer crítica, mesmo vinda de pessoas distantes, abalava minha estrutura. Levou o tempo de cuidado do Pai para que fosse curado das palavras e ações dirigidas contra mim. Foi então que compreendi: se não permito que os elogios me definam, tampouco devo deixar que as críticas me abalem. Portanto, deixe-me oferecer um conselho neste dia. Não permita que as críticas definam você, que calúnias o desencorajem, que fofocas o desestabilizem, nem que mentiras o paralisem. Entenda que existem verdades que Deus Pai tem para você. Essas palavras foram escritas para encorajá-lo e inspirá-lo a viver o melhor que Deus reservou para a sua vida. Que elas lhe tragam coragem para enfrentar os desafios e determinação para alcançar a plenitude que Ele tem para a sua história. Você não é a sua circunstância. Palavra-chave de hoje: verdade. Leitura bíblica, Atos 14. Atos 14. Em Icônio. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, junto com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua:
os deuses tomaram a forma desses homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matassem os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois, voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que estes haviam crido. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfília. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Alguém já disse algo a você que você nunca conseguiu esquecer? O tema de hoje é não dê ouvido a críticas, mas é muito mais fácil dizer isso do que realmente fazer isso. Porque as críticas, elas são destrutivas. Elas acabam entrando na nossa mente e muitas vezes permanecem ali por anos e anos. Eu mesmo escutei algumas críticas quando eu era jovem, quando eu era criança, e algumas delas permanecem até hoje na minha cabeça. É incrível como elas não saem dali. E são críticas e não têm fundamento, não tinham fundamento nenhum na época e até hoje não tem fundamento nenhum. Porém, quanto mais importante a pessoa que critica você, quanto mais importante ela é para você, mais fundo essa crítica fica enraizada. É por isso que nós devemos tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Por exemplo, eu sou pai e toda vez que eu vou falar com os meus filhos, eu sempre penso muito bem nas palavras que eu vou usar com eles. Por quê? Porque se eu disser alguma crítica infundada, se eu disser algo
que possa ser enraizado na mente deles, eles podem nunca mais esquecer. E é nosso dever cuidar dos nossos filhos, certo? Deus nos deu essa missão. Então, hoje o tema é não dê ouvidos à crítica dos outros. Mas lembrando que nós também não podemos criticar as pessoas. Então, eu também levo para esse lado. Além de não dê ouvidos à crítica dos outros, não faça críticas infundadas. Ou, na hora de dizer algo a alguém, pensa muito bem no que vai dizer. Porque muitas vezes, aquilo que a gente diz fica na mente da outra pessoa por décadas, fazendo com que a pessoa simplesmente não dê um passo adiante, porque alguém disse a ela que ela não podia, que ela não conseguiria, ou que ela era feia demais, que o cabelo não era bonito, ou que a pele não era bonita, que a cor dos olhos não era bonita, e a pessoa fica com aquele trauma na cabeça dela. Para tirar esse trauma da nossa cabeça, a gente precisa de muita terapia. Mas eu aprendi que se você fizer uma terapia com Deus, com certeza Ele vai te ajudar a tirar esse trauma da sua cabeça. Porque Ele fez você perfeito. E Deus, Ele não faz lixo nenhum. Deus, Ele fez cada um de nós. Deus, Ele faz tudo da maneira correta. Então, o seu cabelo, a cor da sua pele, o tom da sua voz, tudo que Ele fez em você foi do jeito que Ele queria que fosse. Então, se alguém te disse algum dia que você era isso ou aquilo, não acredite nessas críticas, porque essa crítica não vem para somar na sua vida. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.